Segundas Crônicas 7. A partir do verso 13. Coloca o tema, por favor. Tema, por favor. O caminho da restauração, irmão. Quando o povo de Deus se volta para Deus. Amém? O caminho da restauração é quando o povo de Deus volta para Deus. Israel, irmão, estava distante do Senhor. Estava longe do Senhor. E você sabe que quando nós estamos longe do Senhor, vem muitos convites, muitas coisas acontecem, porque abrimos brecha para o inimigo da nossa alma. Mas quando nos voltamos para Deus, estamos com Ele, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, Ele que é a nossa segurança, é a nossa proteção. Então Israel aqui está distante do Senhor. E a restauração acontece quando? Quando esse povo se volta para Deus. Deus começa a restaurar, a redimir, a transformar, a mudar o coração, a situação da vida deles, né? E nesse texto nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida. Amém? Verso 13. Olha o que diz o versículo 13. Acompanhe na sua Bíblia. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmão? Se eu disciplinar, se eu castigar, por conta dessa distância que o povo de Israel está de mim, e aí enveredaram pelo caminho da idolatria, dos ídolos, da prostituição espiritual, adorando outros deuses. Se eu enviar peste sobre a terra, o que vocês devem fazer? Qual é a atitude que vocês devem tomar? E aí o versículo 14 vai falar sobre isso. Ele diz: se o meu povo, versículo 14, que se chama pelo meu nome, se esse povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí ele diz: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Sabe o que é maravilhoso, irmão? É que nós somos povo de Deus, mesmo desviado, mesmo longe, mas Deus nos chama do seu povo e nos chama para perto dele. O que cabe a nós, irmãos, é tomar essas atitudes, é nos humilhar, é orar, é buscar e se converter. É o que cabe a nós. Versículo 15. Então, abertos os meus olhos, olha só que maravilha, irmão, os olhos de Deus sobre tua vida. Irmãos, você muitas vezes não percebeu e não viu muitos livramentos de Deus na tua vida, mas Deus te livrou, te guardou de todo mal. Por quê, irmão? Porque os olhos do Senhor estão sobre tua vida, para te guardar e te livrar de todo mal. E atento os meus ouvidos, irmãos, a oração que se fizer neste lugar. Que maravilha, irmão, saber que Deus ouve a minha oração e a oração da igreja. Deus está atento à oração que faz neste lugar. Verso 16. Porque eu escolhi e santifiquei esta casa,
para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fitos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Todos os dias. Isso é maravilhoso, irmão. Saber que os olhos do Senhor estão sobre nós todos os dias. O rei Salomão, irmão, ele havia já aqui dedicado o templo a Deus. Ele constrói um templo que Davi não podia construir, porque a mão dele estava suja de sangue inocente. E Deus disse: o teu filho vai construir o templo. E Davi investiu o que ele tinha para a construção do templo. Salomão, ele aqui havia dedicado, consagrado a Deus o templo. Irmãos, olha aqui, a igreja de Jesus é um local consagrado a Deus, para aqui cultuarmos a Ele, orarmos a Ele, buscarmos a Ele, irmão. Precisamos ter total reverência, porque aqui estamos na presença do Senhor. Deus está nesse lugar, Deus consagrou este lugar, Deus dedicou esse lugar para a presença dEle ser manifestada. Então precisamos ter reverência, estarmos atentos, para ouvirmos a voz do Senhor, para adorarmos o Senhor. E quando Salomão dedicou o templo a Deus e consagrou, a Bíblia diz que o fogo desceu sobre aquele lugar, trazendo pureza, queimando tudo que não agrada a Ele. A glória encheu aquela casa, o povo se prostrou e adorou a Deus. Mas Deus disse a Salomão: olha, eu quero permanecer aqui perpetuamente, para sempre. Agora vocês precisam permanecer em mim. Permanecer em mim. No livro de João, irmão, capítulo 15, ele tem essa palavra 11 vezes: permaneçam em mim e eu permaneço em vós. Olha o quanto isso é importante, irmão. 11 vezes só no capítulo 15 de João. Nós precisamos permanecer em Deus, para que Ele permaneça em nós. Deus quer habitar em nossos corações, em nossa casa, em nosso casamento, na vida dos nossos filhos, na igreja, mas nós precisamos permanecer nele. Nele, irmão. Esse texto, irmão, não é apenas uma promessa, é um pacto entre Deus e o seu povo. E aí no versículo 13, eu quero tirar algumas lições para a nossa vida. Ele diz: quando Deus permite a crise, irmão. Quando Deus permite que a crise chegue na nossa vida. Irmãos, nós passamos um tempo da vida, e muito tempo, eu passei 2020, não foi a pandemia, tenho 53 anos, passei 49 anos da minha vida achando que as crises da vida só era para o pobre, não chegava na vida do rico, do milionário, do povo que tem dinheiro. Eu achava que não chegava problema na vida dele. A pandemia veio para revelar para todos nós que a crise vem para todos, irmão. Ela nivelou para todos, para todo mundo. Então hoje sabemos, irmãos, que a crise vem para o pobre, para o rico, para o milionário, para todo mundo, para reis, príncipe, para todos. E quando Deus permite a crise, irmão, chegar na nossa vida, Ele disse: eu cerrar os céus e ordenar que os gafanhotos, envie os gafanhotos sobre vocês. O que nós devemos fazer, irmão, diante da crise, diante dos acidentes da vida, quando o controle não está nas minhas mãos, mas está na mão daquele que tudo pode. E aí é na crise, irmão, que nós entendemos que podemos ser ferramenta de Deus para abençoar as vidas. Amém, irmão?
sermos usados por Deus para abençoar, corrigir, despertar vidas para a glória de Deus. Entende, irmão? É na crise, irmão, que Deus usa para chamar o seu povo de volta. É na crise que Deus nos chama: olha, vem, volta. A falta de chuva, gafanhoto, peste, eram sinais, irmão, de que Deus estava lembrando de Israel. Às vezes, irmãos, a gente pensa: eu estou passando por uma crise, uma luta, Deus se esqueceu de mim. Pelo contrário, essa luta, essa crise é Deus falando no megafone do teu coração: eu me lembro de você. É na crise, irmão, não é na bonança. É Deus dizendo: volta para mim, porque nem toda dor é castigo, irmão. Olha, escuta o que eu vou dizer: nem toda dor é castigo, mas toda dor, ela fala algo para nós. Olha Jó. Jó fez o que para passar por tudo aquilo? A Bíblia diz que o próprio Deus, irmão, dizia: viste o meu servo Jó, justo, íntegro, temente, e se desvia do mal. O que o diabo diz? É muito bom servir a Deus com a riqueza, com a família, com tudo que ele tem, a saúde. Tira tudo, e você vai ver se ele não vai murmurar. E Deus disse: tira, só não toca na vida dele. E o diabo tira tudo. E a Bíblia diz assim no capítulo 1, Jó dizendo: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Em nada Jó pecou. Irmão, olha aqui. Uma vez eu estava conversando com um irmão, e ele disse assim: pastor, imagina fulano de tal sem viver sem tudo que ele tem, como ele seria? Pense aqui, irmão, você viver sem tudo que você tem. Você não tem faculdade, você não tem trabalho, você não tem casa. Quem era você? Quem você era? Será que você ia reclamar da vida, que não teve oportunidade, que não teve chance? Ou você diria: Senhor, mesmo diante de tudo que foi tirado, eu ainda sou um crente em Jesus. Tem um livro de Filipenses que ele diz assim: eu sou crente apesar da crise. John Piper, quando descobriu o câncer, ele disse assim, e fez um livro: não desperdice seu câncer. O que ele está dizendo? Deus está me mostrando, me dando lições em meio a esse câncer. Em meio a esse câncer, em meio a essa dor, Deus está me treinando, me está fazendo mais dependente dEle. Entende, irmão? Então a dor, irmão, muitas vezes não é um castigo, mas toda dor, Deus está falando alguma coisa. Segunda lição, irmão: o caminho da restauração, ele tem 4 passos. Preste atenção. O caminho para Deus restaurar a nossa vida, ele tem 4 passos. Primeiro passo, irmão: se humilhar. E o que é se humilhar, pastor? É reconhecer a necessidade de Deus. Você consegue ser feliz sem Jesus, irmão? Não dá. Você consegue ter um casamento abençoado, duradouro, para sempre, até a volta de Jesus, sem Ele? Não dá. Não dá. Porque precisamos nos humilhar, irmão. Reconhecer a nossa dependência, irmão. Reconhecer a nossa fraqueza, que preciso dEle, que em meio às tentações da vida, eu não consigo dizer não. Eu me envolvo, eu caio, eu cedo.
porque sem Ele eu sou fraco. Eu não consigo viver sozinho. Eu vou pecar, porque eu preciso da graça dEle. Deus nunca rejeita um coração quebrantado e contrito. O primeiro passo, irmão, é você reconhecer a sua dependência, que precisa dEle e que sem Ele nós não somos nada. Segundo passo é orar. Orar, irmão. O que é orar? É voltar a depender do céu. É voltar a reconhecer que do céu vem o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. É de cima, irmão, não é de baixo não. Ah, porque eu conheço fulano de tal, que é influente, conheço o juiz, conheço o promotor. A nossa esperança vem do céu, vem de Deus. Orar, irmão, falar com Deus, se conectar com Ele, conectar o nosso coração a Ele. Orar, irmão, é reconhecimento, é rendição, é alinhar a nossa vida a Ele. Irmão, olha aqui, eu espero que vocês, meus irmãos, em 2026, desperte para uma vida de oração, irmão. Não dá para ser crente sem orar, irmão. Tem que participar dos cultos de oração aqui, junto com a igreja. O texto que Dayan leu aqui, irmão, de Tiago 5,16, diz: confesse as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros. Só Ebenezer estava terça-feira no HGM. Quem mais estava no HGM terça-feira? Só Ebenezer estava aqui, né? Irmã Rose e Helenilson. Quando chegamos no último corredor, que é na triagem ali, na entrada, a gente começou a cantar. Eu vi que uma jovem estava escorada, chorando, começou a chorar. E eu reconheci ela, e vi, irmão, que aquela menina, aquela senhora hoje, com filho e casada, na juventude dela, ela era uma menina muito crente, irmão, muito crente. Eu vi a alegria dela de ir para a igreja que ela congregava, de servir, de ajudar, de cooperar no reino, de cooperar com a igreja. E aí eu fui perto dela e disse: chore, chore mesmo, bote para fora, coloque diante de Deus todas essas suas angústias. E ela chorava, e eu disse: Senhor, eu estou com vontade de dar um abraço nela, mas eu não queria fazer isso. Quando eu pensei em dar um abraço nela, uma irmã saiu do lugar dela e deu um abraço nela tão bom, tão forte, e ela chorava copiosamente, irmão. Terminamos aquele momento, ela disse: eu queria falar com o senhor, por favor, só com o senhor. E os irmãos ficaram à parte, e ela contou a história dela, e eu disse: se você permitir, a igreja quer cuidar de você e da sua família. Quantos anos você está fora? Ela disse: estou 7 anos fora, pastor. Eu disse: volta para Jesus e deixa Jesus cuidar de tudo. E aí, quando terminei de falar e de orar por ela, os irmãos estavam lá. Aí tinha um rapaz que estava lá, eu acho que é crente, né, Beneza? Crente, o rapaz. E o rapaz disse: eu quero entregar uma palavra para o pastor. Pode entregar. Ele disse: eu vi os anjos, pastor, do seu lado, e Deus está lhe dando uma espada e uma bola de fogo. Eu digo: eita glória. Homem, esse homem entrou em mistério, quase não parava. Era mistério. Você vai ver o vídeo lá. E pegava na minha mão, pegava na outra, dava uma tapa aqui, que se eu não tivesse Jesus eu caía. Era pá, pá, todo revestindo, e pá, pá, pá. Eu digo: eita, Jesus, me ajude, Senhor. É pá hoje aqui, no lombo. E disse: Deus está te dando um renovo. Quando terminou, outra irmã que participa conosco disse: pastor,
Deus está dando livramento à sua família. Eu digo, eu creio, Jesus. Eu creio. Sabe o que é isso, irmãos? É que nós precisamos ter uma vida de oração. Eu sei que a Bíblia está aqui, ó. A Bíblia é o manual. Deus fala aqui, eu sei, busca aqui. Mas quantas vezes a gente pede, Senhor, usa alguém, né? Já pediu, irmão? Usa alguém para falar comigo. Faz tempo, irmão. E o rapaz que estava ouvindo, né? Ali saiu até um outro ambiente para entregar uma palavra de Deus para nós, dizendo que aquele trabalho é muito edificante. Sabe, irmão? E nós não vamos parar. Que Deus nos dê força e renove para continuar, irmão, abençoando aquelas vidas para a glória de Deus. Igreja, desperte para orar. Pastor, eu não posso orar em casa? Pode e deve. Mateus 6 diz que você deve orar no seu quarto. Agora deve orar aqui também na igreja. Venha para os cultos de oração. Jovem, tem oração toda segunda. Mulheres, homens, tem oração toda segunda. Tem evangelismo no sítio que tem sido abençoado demais, irmão. Esse evangelismo vai continuar, né, irmão Otávio? Vocês podem olhar para Doda, Ari, para irmão Otávio. Eles vão aumentar 10 quilos, irmão. Vocês vão ver ele mais gordo. Porque pensa num povo para comer o lanche dos irmãos de sopa. 10 quilos a mais eles vão aumentar. Neto disse que outro quase não aguenta tanta comida. Segunda. Irmãos, diga a Deus, Senhor, onde eu posso me encaixar para contribuir, para ajudar na tua obra. Tem lugar para você trabalhar, meu irmão, para você se encaixar. Terceiro passo para Deus restaurar a nossa vida. Primeiro é nós buscar a Ele, orar a Ele, se humilhar. Terceiro é buscar a face do Senhor. É desejar, irmão, Deus mais e mais. É desejar Deus mais do que as suas bênçãos. Eu quero te conhecer mais, Senhor. É buscar a face do Senhor no profundo. A revelação dele no escondido, irmão. O que significa buscar a face do Senhor? Não é apenas solução para os problemas, mas a presença dele, irmão. Ter intimidade com ele. Procurar a cada dia desejar mais dele, irmão. Quero te conhecer mais, Senhor. Quero te buscar cada dia. E a Bíblia diz: aquele que me busca, me acha, me encontra, quando busca o Senhor de todo o coração. Quarto passo, irmão: se desviar dos maus caminhos. É arrependimento prático no dia a dia, irmão. Olhe quantas coisas hoje você precisa se arrepender. Daquilo que você coloca dentro dos seus olhos, daquilo que vem seta na tua mente, de coisas que você fala que não agrada a Deus, que não edifica, que não constrói, que não abençoa. Quantas coisas você precisa hoje se arrepender? Quantas coisas, irmãos, sabe? Porque vamos passando anos e anos carregando esse fardo pesado nas nossas costas, essa culpa, anos e anos. Não basta sentir, irmão, não basta saber, não basta prometer, é preciso mudar, é preciso mudança. Arrependimento bíblico é mudança de mente, mudança de atitude e mudança de direção. Isso no original grego significa metanoia. É mudar a mente, é mudar a atitude, é mudar a rota, é mudar o comportamento. Semana passada, o esposo de uma irmã veio buscar ela aqui. Ela é crente, o marido não é. E quando ele chegou, estava lá na frente da igreja. E ele chegou no carro com uma lata de cerveja. Quando ele me viu, ele escondeu debaixo da perna. E disse: pastor, fulano tá, já foi. Obrigado. E foi escondendo a lata de cerveja. O que é isso, irmão? Está mostrando que nós somos sal da terra e luz do mundo.
Se você é tipo do crente que chega num ambiente e o cara diz: agora conta a tua piada, tua vez agora. Você não é sal e nem luz não, irmão. Você tem que chegar num ambiente, e se os caras estão falando palavras indecentes, ele tem que parar, porque chegou um crente naquele lugar, chegou a luz, chegou o sal. O ambiente tem que mudar, irmão. Tem que dizer: chegou o crente, para com isso. Aí você está mostrando que é sal e luz. Porque se o sal perdeu o sabor, sabe para que presta? Para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quem quer milagre, irmão, sem mudança, não quer restauração, só quer apenas alívio. Não adianta, irmão, você apenas ser aliviado, sabe, como paliativo, mas está lá o problema. A rainha Elizabeth, irmão, ela ia fazer uma visita a uma cidade próximo de Londres ali. Só que o prefeito da cidade estava mudando a calçada e não dava tempo de tirar todos aqueles entulhos, irmão. E eles pensaram: como vamos fazer agora? A rainha está chegando e os entulhos não vai dar tempo. Eles pensaram: vamos cobrir os entulhos com flores rosa. E aí cobriram todos aqueles entulhos com rosa. Ficou a coisa mais linda. Mas só que o lixo estava debaixo. Irmão, o que adianta Jesus aliviar teu coração se o problema está lá ainda? Jesus não é paliativo, irmão. Ele arranca o problema, a raiz do problema, sabe? É isso que Ele quer fazer, tirar a raiz do problema do nosso coração. Quarto lugar, irmão, 3 promessas de Deus. 3 promessas de Deus para aqueles que foram restaurados. Quando o povo de Deus faz a sua parte, pode ter certeza que Deus faz a sua. Pode ter certeza. Primeiro lugar, olha a promessa de Deus. Então eu ouvirei dos céus. É o retorno à comunhão com Deus. Deus se inclina, irmão, para ouvir novamente, restaurar o diálogo que Deus abriu os céus. Quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus, meu irmão? Quanto tempo? Pastor, então como é que eu entendo ouvir Deus falar comigo, irmão? Eu vou dizer aqui, algumas maneiras para você ouvir a voz de Deus. Primeiro, Ele usa a sua palavra. Ele está falando com você nessa noite. Segundo, Ele usa sua mãe que lhe dá conselho. Deus está usando ela. Seu pai que lhe dá conselho. Deus está usando seu pai. Sabe qual é a promessa para filho que honra pai e mãe? Irmão, você não imagina. A Bíblia diz que há promessa para filho que honra pai e mãe. A Bíblia diz que os seus dias vão se prolongar. Ele terá dias abençoados sobre a terra, irmão. Quantos jovens estão perdendo a vida cedo, irmão, porque não honra pai e mãe? Não tem honrado seus pais, irmão. Tem sido desobediente, irmão. Mas feliz do filho que honra pai e mãe. Os dias dele serão prolongados sobre a terra. E os seus dias serão abençoados sobre a terra. A promessa de Deus aqui é: eu ouvirei dos céus a tua oração. Eu vou voltar essa comunhão contigo. Lembra de Deus e Adão? Toda a viração do dia Deus falava: Adão, está tudo bem? E Adão: sim, Senhor. E um dia ele se escondeu e Deus: Adão, aonde você está? E ele disse: eu ouvi a tua voz no meio do jardim, tive medo, porque eu estou nu, eu estou com vergonha. A primeira coisa que o diabo bota no coração do servo dele, da serva dele, é vergonha. Não vou mais na igreja não, estou com vergonha. Vergonha.
não vou mais, estou com vergonha, eu errei, eu pequei, estou com vergonha. Meu irmão, se apresente a Deus e diga: Jesus, eu estou aqui, eu pequei, mas eu sei que Tu és um Pai amoroso e gracioso para me perdoar. Me perdoe. A primeira promessa é Deus ouvir a tua oração, irmão. A segunda promessa é: perdoarei os teus pecados. É o retorno da pureza, da santidade, irmão. Terceira promessa, irmão: sararei a sua terra. É o retorno da abundância. Da abundância. Quantos anos, irmãos, nós estamos no limite, irmão? O limite. Não tem mais abundância. Que estamos no limite. Precisamos, irmãos, pedir para que Deus sare nossa terra, a nossa casa, o nosso coração, para que Ele venha nos dar abundantemente, irmão, e desfrutarmos dessa vida abundante, com sentido, irmão, sem precisar de drogas, sem precisar de álcool, sem precisar de prostituição, mas uma vida em Cristo abundante, para louvor da glória dEle, irmão. E em quarto lugar, irmão, a mesma terra que estava seca e ferida, agora será curada. Quando Deus sara a terra, o trabalho floresce, acontece, a família prospera, o ministério renasce, a cidade é transformada, a igreja vive o avivamento. Quando Deus sara a nossa vida, meu irmão, se nós queremos uma igreja abençoada, tenha cuidado com a tentação, irmão, porque o teu pecado, ele adoece todos nós. Sabe por quê? Porque Jesus olha a igreja como corpo e não como indivíduo. Se você está fazendo coisa errada lá fora, Deus vai castigar toda a igreja, porque a igreja é corpo, é edifício, é morada, não é um indivíduo, irmão. Ele olha como corpo. Então, meu irmão, cuidado, fuja da tentação, fuja do pecado, porque você está prejudicando primeiro a tua família, segundo a tua segunda família, que é a igreja. O que é que eu levo para casa aqui, pastor? O que é que eu levo para casa? O que é que você aprende aqui? Vamos lá. Qual é a aplicação de tudo isso, irmão? A crise revela a dinâmica entre Deus e o seu povo. Irmão, eu não sei se você sabe que o problema que nós enfrentamos não é o problema, é como nós reagimos diante do problema. Esse é o problema. É como eu reajo diante do problema. Entende, irmão? Como eu estou reagindo diante dos problemas da vida. Segundo lugar, se a seca espiritual, Deus nos chama ao retorno. A restauração começa, irmão, no altar do coração. A restauração começa no seu coração, irmão. Como está seu coração hoje? Ferido, magoado, longe de Deus? Quanto tempo faz que você não ora, não lê a Bíblia? A oração abre porta, irmão, que o esforço humano não abre. A Bíblia diz que você pode correr, pode lutar, passar a noite trabalhando, mas se Deus não abençoar, não adianta nada. Buscar a face de Deus, irmãos, restaura a presença em nossa casa e ministério. Arrependimento, irmão, não é uma emoção, é decisão. Entende? Estou todo arrepiado, né? Estou todo arrepiado aqui. E a restauração não é emoção, é tomar uma decisão certa, irmão. Deus ainda sara a terra, família, igreja e cidade. O que eu levo para casa, irmão? O Deus que restaura. Se o meu povo abre o coração, Deus abre o céu. Deus quer abrir o céu para a tua vida, irmão, e derramar chuva de bênção sobre a tua vida.
Se o meu povo se humilha, irmão, Deus exalta. Se o povo ora, Deus responde. Aleluia. Se o povo muda de caminho, Deus muda a tua história, irmão. Deus muda a tua história. Que mais, irmãos? Esse texto é um convite, irmão. É um convite. Volte para Deus. Volte para a oração. Volte para a santidade. Volte para o caminho. E Ele fará o que sempre fez. Restaura, perdoa e sara. Amém, igreja? Deus sempre fez e sempre fará.